Módulo 2. Administração. Olha, desde que eu resolvi abrir meu negócio, foi aquela correria. Sabe como é que é, né? A gente tem que matar 3 leões por dia e seguir em frente. Olha, ser empreendedor não é fácil. Quer ver? Acordar cedo, dormir tarde. Passar horas por dia negociando com o fornecedor. Vira presença fácil nos bancos. E os clientes, eles querem atenção. Mas como eles são a alma da existência do meu negócio, eu tô lá, disponível. Bom, gente, isso é coisa pra leão. Eu não. Leoa, né? Agora, com tudo isso junto, a gente vai deixando certas coisas pra depois. Quer ver? Como, por exemplo, organização da papelada. Não, gente, vocês têm ideia da quantidade de papéis que o negócio gera? É brincadeira. Quer ver, ó? Recibos, notas fiscais, canhotos, carimbos, contratos. E tem que manter tudo organizado. Lançar tudo no livro. Melhor, né? Nos livros contábeis. E o pior é que eu não sou assim, aquele exemplo de organização, né? E o dia só tem 24 horas, né? Programa 6. A escrituração contábil. Parte 1. Seu Olavo, uma memória espetacular. Nunca precisou anotar nada. Sempre teve tudo guardado de cabeça. É só perguntar. Começou a trabalhar na empresa por causa disso. Guardava tudo de cabeça. Números, despesas, entradas, saídas e o que mais fosse necessário em termos contábeis. E ganhou até um apelido. Olavo, o Contábil. Os recibos, notas, canhotos e toda a contabilidade da empresa ele guarda em caixas, sem numeração ou qualquer identificação. E nem precisa mesmo. Seu Olavo, como eu já disse, tem uma memória espetacular. E seu Olavo, parece que sua memória saiu do ar. E logo hoje, dia de auditoria. Pois é, seu Olavo. É bom colocar essa memória para funcionar. Hoje nós vamos conhecer o leão de perto. Calma, não é desse leão que eu tô falando, é da Receita Federal. Desde 1979, depois de uma campanha publicitária de muito sucesso, a Receita Federal é conhecida como Leão. E hoje nós vamos conhecer em detalhes o trabalho das feras da Receita. Mas antes, vamos saber o que as pessoas acham do leão. Você tem medo do leão? Muito medo do leão. Porque acho que ele é muito bravo. O leão morde muito forte. Você acha que o leão é mais severo com a pessoa física ou com a pessoa jurídica? Com a pessoa física, porque nós... principalmente com assalariado. As duas, principalmente a física. A gente está pagando muito como pessoa física. A gente tem que provar tudo e eu acho que com quem tem, com a pessoa jurídica, não é assim. Quais são os cuidados que a gente precisa ter com o leão? Não esconder informação. Andar na linha. Pegar nota de médico, dentista, escola das crianças, de tudo em geral, né? O Luiz Monteiro é auditor há mais de 26 anos. E ele vai nos contar como funciona o trabalho dele aqui na Receita Federal. Seu Luiz, por que o senhor se tornou auditor? Porque eu sou formado em economia e sempre achei que a parte de impostos é muito importante para as pessoas físicas. Toda pessoa, de 30% a 40% do que ela ganha, ela paga imposto, de uma forma direta ou indireta. E esse dinheiro vai para o governo, e esse dinheiro também é importante para o governo para realizar os seus objetivos, ele precisa desse recurso. Por outro lado, a função de auditor é bastante diversificada, há um leque muito grande de atribuições que um profissional pode desenvolver. O que faz um auditor? Alguns trabalham exclusivamente na administração interna, ou seja, no julgamento de processos, na parte de informática, na parte de logística, na parte do atendimento ao contribuinte. E outros trabalham na fiscalização externa, ou seja, indo visitar as empresas, o setor contábil das empresas e verificar se as empresas estão recolhendo corretamente os impostos. Como é feito o trabalho de auditoria nas micro e médio empresas? O auditor ele recebe uma missão, ele recebe um mandado de procedimento fiscal, uma ordem para executar uma tarefa numa determinada empresa num período de tempo.
Então ele dirige-se até aquela empresa, se identifica, apresenta a carteira funcional, apresenta também o mandado de procedimento fiscal e pede ao contabilista para apresentar os documentos e os livros contábeis para ele verificar se aquilo que foi recolhido corretamente. Quando o auditor vai à empresa, ele leva um mandado de procedimento fiscal, ou seja, um termo escrito em que dá o nome dele, o nome de matrícula dele e a operação que ele vai fazer. E o empresário pode entrar na internet com esses dados e confirmar no próprio site da Receita a existência dessa ação fiscal. Bom, agora eu quero contar como é que foi o meu encontro com ele. Não é dele que eu tô falando, não. Sabe, tipo aquelas situações completamente inesperadas? Mudar de cara, de repente, um leão? Aqueles encontros que mexem com a gente, com a vida. Não sei. Nada mais foi igual depois daquele encontro. Ele tocou a campainha, entrou no meu escritório e pediu os livros. Os livros contábeis. E lá tinha a ideia onde estavam os livros contábeis. Ele até que foi gentil. Falou, quem sabe se a senhora não ligar pro seu contador, ele com certeza sabe onde estão os livros. Eu nunca quis pagar um contador. Sempre quis fazer tudo sozinha, mostrar que eu era capaz. Capaz. Até o leão aparecer, né? Seu Olavo, anda rápido. O pessoal da auditoria está esperando. Cadê sua memória? A tarde passou e os auditores não conseguiram fazer seu trabalho. Resultado: a empresa foi multada e seu Olavo quase foi mandado embora. Uma confusão. E sabe da maior? Assim como foi embora, a memória do seu Olavo voltou. Perfeita, fresquinha, com todos os detalhes. Mas depois dessa, seu Olavo tomou uma sábia decisão: fazer a escrituração da empresa. Agora com seu Olavo é assim, na cabeça e também no papel. Tudo no livro. Aliás, vários. Livro diário. Livro razão. Livro contas correntes. Livro caixa. Livro de inventário. Livro registro de entrada de mercadorias. Livro registro de saída de mercadorias. Livro registro de prestação de serviços. E o que as empresas devem fazer no seu dia a dia para sempre estarem em dia com o leão? Elas devem sempre emitir todos os documentos fiscais, principalmente as notas fiscais de venda de produtos. E todo final de mês, o empresário deve ficar atento ao recolhimento dos diversos impostos e contribuições a que ele está sujeito. Ele deve não só ter um fluxo de caixa para fazer a tempo, como também deve recolher alguém de confiança, preencher esses documentos corretamente para não ter um erro de recolher, por exemplo, com um código errado. E quais são as irregularidades mais comuns em micro e médio empresas? Elas podem ter recolhimentos incorretos, assim, na data de vencimento incorreto, o CNPJ incorreto, o período de apuração do imposto incorreto, ou pode também um erro de alíquota, né? A alíquota era 5%, ele calculou a alíquota de 2%, uma perda de prazo de recolhimento. Também pode haver o não recolhimento na quantidade certa dos valores que ele deveria recolher naquele período. Como essas irregularidades podem ser evitadas? Ter foco nessa questão tributária, não considerar a questão tributária como uma questão secundária. Muitas vezes a empresa prioriza o cliente, prioriza a produção, o produto, esquece a parte tributária, a parte fiscal, ficando com isso bastante vulnerável. Que tipo de punições essas empresas podem sofrer? Elas podem ser autuadas, ou seja, podem ser multadas. Essas multas, quando por vários meses, elas vão se acumulando. O trabalho do contador é fundamental numa empresa? O contador é o elo de ligação entre a empresa e a administração pública. Ele orienta o empresário de qual é o montante que deve pagar, qual a melhor forma de recolher os impostos, qual a forma de organização que a empresa deve adotar para fazer o recolhimento dos impostos. Além de evitar problemas com a Receita Federal, qual a importância de uma empresa manter os seus livros contábeis em dia? É muito importante que ela tenha os livros contábeis em dia, por exemplo, se ela tiver que fazer uma modificação societária, entrar um sócio,
sair um sócio, quiser expandir, quiser crédito, quiser financiamento, quer dizer, em todas as situações econômicas também, os livros contábeis são uma segurança para o empreendedor. Tá. E qual a dica que o senhor dá para quem está abrindo uma empresa? Conhecer os impostos que incidem sobre o seu negócio e fazer o recolhimento correto desses impostos, assim como fazer o acompanhamento do efetivo recolhimento desses tributos, ele mesmo, às vezes, efetuar o pagamento dos tributos, para saber e ter o controle de toda essa documentação e todos esses livros em lugar seguro para não ter problema, não somente com o fisco, mas também com a sociedade econômica de um modo geral. Agora o senhor precisa me contar se o leão é manso. O leão é manso, o leão é justo. O objetivo da fiscalização é fazer com que todos paguem. Se todos pagarem, todos vão pagar menos. O importante é que esses recursos que saem das empresas ou que saem das pessoas físicas voltem de alguma forma para a sociedade. Muita gente se assusta com o trabalho da Receita Federal, mas o leão é manso. E não podemos esquecer que é através da sua ação que a Receita garante parte dos recursos que vão se reverter em benefícios da sociedade. Até! E sabe no que deu a visita do leão da Receita? Em mais trabalho. Tive que correr para contratar um contador. Ele mesmo aqui é. Ou nós colocávamos todos os livros em dia dentro do prazo estipulado, ou eu pagava uma multa daquelas. Aí eu descobri que ele é um verdadeiro leão para trabalhar. Cumprimos tudo dentro do prazo. E uma lição eu tirei. Agora, onde eu vou, ele também vai. Porque eu não quero mais ficar lidando com um leão sozinha, não. Os livros contábeis agora estão todos em dia. Chegam até a prever o futuro. Com toda essa organização, eu consigo saber certinho como anda a saúde do meu negócio. Vocês querem saber? Eu ganhei muito mais do que isso ao contratar um contador. Né, querido? Eu sei que ele não é assim, o rei das selvas, mas que ele sabe lidar com o leão muito bem. Ah, ele sabe. Né, Tigrão? Telecurso Tec, um programa de educação da Fundação Roberto Marinho e do Governo do Estado de São Paulo.